Taxas gordas, retornos negativos. Ainda vale a pena investir no Tesouro Direto? Olá, eu sou Júlia Vilchen, editora-chefe do Seu Dinheiro. Estamos começando mais uma edição do podcast Touros e Ursos, o podcast do Seu Dinheiro. E o tema de hoje é Tesouro Direto. A gente tem visto aí as taxas dos títulos pré-fixados e indexados à inflação bastante atrativas já há algum tempo, desde o ano passado. Mas o desempenho ali nos preços, no dia a dia, nem sempre é tão bom. A gente vê que, por exemplo, os títulos de prazos mais longos ainda vêm apresentando aí, no acumulado do último ano, retornos no vermelho. E aí, para o investidor pessoa física, pode ficar aquela dúvida, né? Bom, as taxas estão boas, eu estou comprando, mas é para eu continuar comprando? Porque eu só vejo o meu investimento aqui desvalorizar. Afinal, é para comprar ou não Tesouro Direto com as taxas nos patamares atuais? Bom, para responder a essa pergunta, eu tenho aqui dois convidados. Aqui do meu lado, dividindo a bancada comigo, eu tenho o Ricardo Gozzi, editor assistente do Seu Dinheiro. Seja bem-vindo, Ricardinho. Obrigado, Júlia. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. E trouxemos aqui um especialista, alguém que vai realmente responder essas perguntas cruéis, essas dúvidas cruéis do investidor no Tesouro Direto, Odilon Costa, estrategista de renda fixa da SWM. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Júlia. Muito obrigado, Ricardo. É um prazer estar aqui com vocês. Legal. Queria, Odilon, começar pedindo para você falar um pouco da SWM, né? Enfim, quem é a SWM no mercado, falar um pouco aí das suas atribuições, da sua função, se apresentar aí um pouco para o nosso público. Não, com certeza. A SWM é um grupo que atua nas frentes de investimento e financiamento, principalmente no mundo de pessoas físicas e jurídicas. Então nós atuamos com investidores com perfil de patrimônio mais elevado, né? E nós temos dois modelos ali dentro da vertical de investimentos. Uma é a assessoria de investimentos, que é plugada ao BTG Pactual, e nós temos o Multifamily Office, né, que é basicamente uma forma diferente de atender o investidor, mas também dentro desse ecossistema de investimentos. Eu sou responsável pela mesa de renda fixa e crédito privado, e eu e meu time a gente faz a administração de fundos exclusivos, carteiras administradas e o acompanhamento e negociação de ativos de crédito corporativo e de renda fixa como um todo, tanto nos mercados primário como no mercado secundário. Legal. Então, como vocês podem ver, o Odilon é um cara com bastante experiência em renda fixa e clientes, pessoa física, né? Sabe, conhece bem o olhar aí e as dores desse perfil de investidor. Bom, queria começar, Odilon, te perguntando sobre o cenário, né, dos títulos públicos, inclusive os negociados no Tesouro Direto que a gente vê hoje. A gente tem visto, por exemplo, que os títulos pré-fixados e indexados à inflação, Tesouro Pré-fixado, Tesouro IPCA+, e Tesouro Renda+, Tesouro Educa+, que também são indexados à inflação, né, a gente vê que nesse universo de títulos, aqueles de prazos mais curtos tem apresentado aí um desempenho melhor nesse início de ano, né? E às vezes até quando você olha ali nos 12 meses, estão tendo um desempenho positivo. Então parece que passaram também pela montanha-russa do ano passado, mas tem tido recentemente um desempenho melhor. E eu queria que você começasse explicando um pouco o porquê disso, né? Por que dessa recuperação nos preços dos títulos mais curtos? Perfeito. Acho que antes da gente entrar no porquê dos títulos mais curtos, é sempre bom dar um passo atrás e explicar o que influencia o preço dos títulos em horizontes mais curtos, né? Quando a gente compra um ativo pré-fixado ou um ativo atrelado à inflação, né, que é um ativo híbrido, né, ele te paga o IPCA mais uma taxa pré-fixada, quanto mais pré-fixado for o título, mais sujeito é o preço dele a variações das taxas de juros, né? Então, se eu tenho um papel que paga IPCA mais 7 e a taxa desse papel diminui para IPCA mais 6, o preço a valor presente desse título hoje varia em função dessa taxa. E claro que quanto mais longo for esse título, mais sensível ele o preço dele em relação a uma variação dessa taxa, né? Então, dito isso, né, a gente teve um movimento importante
nas curvas de juros, né? No ano passado a gente teve uma abertura muito importante na curva de juros, principalmente no mês de dezembro, que, enfim, a gente teve todo o pós-eleitoral nos Estados Unidos e também uma reprecificação do cenário, dado aí toda essa questão do pacote fiscal que frustrou bastante os investidores, e a gente teve uma taxa dos títulos públicos aumentando de forma muito significativa, né? Tanto nos atrelados à inflação, como nos títulos pré-fixados puros, e isso tanto prazos mais curtos como prazos mais longos, né? Claro que esse mês a gente teve uma situação um pouco diferente. Acho que a gente teve, de forma geral, um entendimento do mercado de que a gente começa a ver um nível de atividade econômica mais conservador, em função a gente já vem de um ciclo de juros altos, isso tem surtido um efeito mais relevante na atividade econômica, então a gente tem uma expectativa nos agentes que a gente tem uma Selic terminal, talvez não tão alta no determinado horizonte, mas já se começa a se falar quando o Banco Central vai começar a baixar juros depois desse ciclo de alta. Então isso influencia a taxa dos títulos mais curtos, principalmente. Então a gente viu esse comportamento, esse pequeno rally dos títulos curtos agora em janeiro, mas quando a gente olha para horizontes mais longos, né, assim, se o Banco Central vai baixar ou subir a taxa enfim, daqui a um ano, isso pouco importa quando a gente vai falar de um título de 10, de 15, de 20 anos. O investidor que compra um título mais longo, ele vai estar muito mais preocupado com o dinamismo fiscal, atividade econômica, cenário externo, muito mais concentrado em variáveis de risco político, macro, de longo prazo, do que o que o Banco Central vai fazer nas próximas reuniões. Então a gente teve esse pequeno rally dos títulos curtos, que tiveram consequentemente fechamento de taxa e uma melhor performance, e os títulos longos andaram de lado, né? Ou mesmo até um pouco para trás, porque a gente teve um leve movimento de abertura aqui nas taxas mais longas, né? E claro que os títulos longos, como eles são muito mais sensíveis à marcação a mercado do que os títulos curtos, eles performaram relativamente mal aqui versus os seus pares mais curtos, né? E então, no caso dos títulos mais curtos, isso teria a ver com uma perspectiva de que o aperto monetário vai desacelerar a economia e, consequentemente, esse aperto monetário vai pausar e haver um afrouxamento posteriormente. Seria isso, essa razão desse fechamento de taxa? Principalmente, né? Primeiro que a gente começa a ver o mercado consolidando, né? Acho que o mercado tinha muita incerteza o que o Banco Central ia fazer, dado que a gente teve, enfim, todo o pacote fiscal anunciado em dezembro. Lembrando que o Galípolo ele assumiu o Banco Central na virada do ano, e ele manteve o tom de uma comunicação bastante dura e que tem sido, sim, não estou falando que a gente vai ter um Banco Central independente ou não, mas a gente teve uma toada de comunicação relativamente positiva do Banco Central. Ele está tentando segregar a atividade fiscal da atividade de política monetária, e também a gente viu dados de desaceleração econômica, né? Então essas duas informações contribuíram aqui para uma perspectiva de Selic menos alta. Lembrando que em um dado momento ali do ano passado, a gente chegou a ver o mercado precificando uma Selic de 17% no final de 2025, e cada vez mais a gente começa a ver um cenário ali de 15 a 15,5% precificado nas curvas, né? Então, acho que o mercado deu um ajuste de velas ali, aquela super exagerada que ele deu em dezembro. Não é que a gente está muito construtivo, teve uma mudança tão radical do cenário, mas o mercado começou a entender qual que é o jogo olhando para frente, né? Então a gente teve aquele susto, mas agora a gente teve uma acomodação das velas, eu diria. Legal. Odilon, a gente falou agora há pouco dos títulos mais curtos. Agora, em relação aos títulos mais longos, inclusive Tesouro Renda Mais, por exemplo, que é voltado para aposentadoria, eles têm acumulado um desempenho negativo. Você olha lá no extrato, vê aquele vermelho, dá aquele susto. Como que a gente consegue explicar para o investidor pessoa física por que isso acontece, mesmo sendo uma coisa que você sabe que lá na frente vai te pagar? Ou não, né? Quer dizer... Não, o governo ele sempre paga, de um jeito ou de outro. Ele pode ter aí resultados positivos e pagar o investidor, como qualquer empresa ou banco, gerando caixa, ou ele pode, no limite, pegar a impressora, imprimir dinheiro e pagar o investidor, né? Então, para quem está no IPCA, né? É trágico, mas é uma possibilidade, né? A inflação é um imposto importante aí que o governo
muitas vezes usa como artifício para pagar o investidor. Mas o dinamismo do título longo, ele realmente ele assusta, né? Porque assim, claro, você tem várias razões para comprar um título longo, mas as duas principais eu tenho um horizonte longo ou eu tenho uma convicção em cima de um cenário econômico de que as taxas dentro de um determinado horizonte de 12, ou 24 meses ou 36 meses, elas vão ficar menores do que hoje, né? Então, consequentemente, eu vou conseguir ter uma rentabilidade não só do carrego daquele papel, aquele IPCA mais 7 que eu contratei, mas eventualmente sair numa taxa mais baixa e também ter o benefício da marcação a mercado. Claro que quanto mais longo o título, mais sujeito à marcação a mercado eu estou, para o bem e para o mal. Daí o que a gente viu nos últimos meses, né, foi não só uma política macroeconômica, enfim, toda uma incerteza política nos Estados Unidos em função da troca de presidente, né? Então a gente teve aí o Trump fazendo vários anúncios, enfim. Agora acho que o mercado está com aquela cabeça, vamos ver o que de fato vai ser implementado, e um Banco Central um pouco mais arisco em relação a baixar juros lá fora, né? A gente já teve aí uma reunião do FONC que mostrou estabilidade de juros, a gente tende a ver essa estabilidade de juros lá fora, e claro que o Brasil não é uma ilha. Se os Estados Unidos vai ter um ciclo de juros mais conservador, isso vai impactar o ciclo de juros aqui no Brasil, né? Por mais que a gente tenha isso principalmente olhando para horizontes mais longos. O custo de oportunidade de investir em Brasil aumentou, que a Treasury hoje está dólar mais 4,70, 4,80, então a gente teve uma abertura das Treasuries também. E no mercado local a gente teve essa grande decepção, né? Então, claro que o Brasil hoje ele é melhor do que o Brasil ali de 2016, mas a gente também tem um risco fiscal embutido muito grande, né, nas curvas de juros. Então, quando o investidor ele compra um papel numa taxa mais alta e a taxa continua subindo, a questão é, você comprou esse papel porque a taxa estava alta olhando para trás ou porque você acha que as taxas vão diminuir? Então, assim, a hora de você se posicionar num papel longo é quando você está convicto ali de um ponto de inflexão no seu cenário econômico. Poxa, será que as coisas já estão ruins o suficiente a ponto delas começarem a melhorar ou pelo menos andarem de lado, quer dizer, e as taxas refletirem isso? O IPCA mais 8 é muito bom, né? Não é todo dia que a gente vê um IPCA mais 7,5, 8, como a gente viu. A última vez que a gente viu isso foi em 2016. Agora, será que hoje a gente está mais perto de um IPCA mais 7 ou de um IPCA mais 8,5? Então essa é a grande pergunta de $1 milhão que os economistas, nós que somos de renda fixa, tentamos responder todo dia, né? E em função disso, qual título eu compro, né? A minha próxima pergunta era justamente isso, né? A gente está vendo aí, em termos históricos, né, os prefixados pagando aí na faixa de 15% ao ano e os indexados à inflação pagando mais de 7% ao ano mais IPCA, são taxas bastante elevadas em termos históricos para o Brasil, né? Então, é isso. O investidor que viu a 6 já era alto, comprou lá a 6, aí viu o seu investimento desvalorizar. Agora está a 7 e tanto. Aí entra essa questão, né? Eu compro se eu acho que meio que essa taxa já está num topo ali, que eu acho que dali para frente vai cair. Mas não deixa de ser uma taxa boa. Se eu for levar até o vencimento, eu vou ganhar 7% mais IPCA. Beleza. E eu penso também a pessoa que está formando uma reserva para aposentadoria. Por exemplo, quem está comprando Tesouro Renda Mais. Ele vai comprar sempre, né? Vamos lá, todo mês vai comprar um pouquinho. Então, ele vai comprar, inclusive, a taxas distintas, né? Então, mas por enquanto ele está vendo. Se ele começou a comprar lá quando o programa foi lançado, do Tesouro Renda Mais, ele está vendo o investimento de aposentadoria dele no vermelho. E na cabeça da maioria das pessoas, um investimento para aposentadoria não deveria ficar no vermelho, né? E aí, a pergunta que eu te faço é justamente essa. Esses retornos que a gente está vendo agora, ainda são atrativos para comprar? É melhor esperar porque eles podem piorar mais? Ou não, realmente já está meio que num topo e é para comprar agora? E aí eu ia perguntar, né, aquilo enfim, mais importante, né, o governo vai pagar, mas enfim, você falou, já respondeu essa pergunta. Pagar ele vai porque ele tem impressora, né, mas eu acho que um ponto que é bem importante, a gente tende a sempre falar, né, eu ouço muito essa conversa com o investidor, poxa, a taxa hoje ela é igual ou até mesmo maior, dependendo do prazo, do que a taxa da época do impeachment da Dilma. É verdade,
gente está falando de IPCA mais 7,5, IPCA mais 8, a gente chegou a ver muitos títulos do Tesouro, só que a composição desses 8 ela é muito diferente hoje do que ela era em 2016. A gente tinha um governo muito pior do que hoje. O Brasil está bem? Não está bem. Mas ele está péssimo como ele estava em 2016? Não está tão ruim assim. Só que a gente tem um outro jogo que hoje influencia o nível de juros de longo prazo no Brasil, que é a taxa de juros nos Estados Unidos. É sempre importante lembrar que nós ficamos 15 anos com juros zerados nos Estados Unidos. E o título público de 10 anos, ele pagava dólar mais 2, Treasury de 10 anos. Hoje, o Treasury de 10 anos, ele fica ali no 4,5, 5. Ou seja, 2,5 de taxa adicional é muita taxa. Então, hoje, o IPCA mais 7 de hoje, comparado com o IPCA mais 7 de 10 anos atrás, 9 anos atrás, que era da época da Dilma, 2,5 vem do título público americano, 4,5 na verdade, e 3,5, 4 vem do risco Brasil adicional. Antes, a gente tinha uma composição diferente, era 2 de título risco americano e o resto era risco Brasil. Então, assim, hoje a gente depende muito mais do externo e do doméstico do que só do doméstico, como em 2016. Então, assim, a gente não vai conseguir responder essa pergunta, será que só se o governo melhorar a gente vai conseguir ter um fechamento de taxa muito expressivo? Acho que a gente vai depender muito mais do doméstico e muito mais do externo do que antes, que a taxa já era zerada. A taxa nos Estados Unidos só podia subir, para baixo ela não ia porque já era zero. Então, dito tudo isso, eu acho que o investidor que compra título de renda fixa, né, a gente fala, o devedor do Tesouro Direto, o título público de forma como um todo, ele é sempre o governo. Mas acho que a recomendação que eu dou para qualquer investidor é, assim como você monta uma carteira de ações, você precisa comprar diferentes tipos de empresas ou estratégias, em renda fixa é igual. Por mais que o devedor seja só o governo, você também precisa ter títulos atacantes, títulos defensores, títulos que são meio de campo. Então, hoje comprar um título longo, eu particularmente sou um pouco mais cauteloso. Eu não vejo uma economia tão pungente num horizonte de 6 meses. Eu realmente acho que a gente tem muita coisa para acontecer até 2026. Eu acho que vai ser muito importante essa questão de credibilidade do governo, o que seria um próximo governo Lula, um Lula 4. Eu acho que o mercado está muito ansioso, até traçando muito cenário antes pré-eleitoral. E eu acho que, de fato, muito da política econômica vai depender das eleições. Porém, e a gente também não tem muita inclinação na curva de juros. O que eu digo? O investidor compra um título intermediário, um título longuíssimo de renda fixa, ele está no mesmo nível de taxa. Então eu vou ter lá um IPCA mais 8 para o intermediário e IPCA mais 7,80 para o longo. Eu não tenho remuneração adicional para correr aquele risco de mercado para ficar mais prazo naquele título, né? Então, por mais tempo naquele título. Então, hoje a gente tem sugerido 2 grandes títulos, né? A gente tem uma postura mais conservadora, que a gente, não é que a gente está desconstrutivo com o macro, mas a gente está neutro com o macro. Se eu consigo, e eu vou viver de carrego, né? Eu quero ficar pouco sensível à variação da taxa de juros. Quando eu estiver mais confortável, eu compro alguma posição mais longa. Hoje a gente tem 2 sugestões que são até meio contradizentes. Uma é comprar o pós-fixado, título atrelado a Selic ou CDI. Por que disso? A gente tem uma inflação fora da meta? Tem. Mas se a gente pegar o CDI começando o ano em 12 e alto, e vai terminar o ano em 15, 16, a gente tem alguma especulação no Fox, mas a gente vai ter um CDI alto, digamos que ele termine com 15. Poxa, eu vou ter 13,5, quase 14 de CDI, só que a inflação fora da meta, ela não está catastrófica, ela está alta. Mas se eu pegar 14%, que seria o CDI médio nos próximos 12 meses, e tirar a inflação projetada até o final de 2025, que, enfim, tem opiniões para cá e para lá, mas vamos colocar 6% sendo conservadores. Poxa, 14 menos 6 dá uma bela taxa. A gente está falando de IPCA mais 7, IPCA mais 8, a gente tem um belo juro real embutido no CDI. Então por que 100% do CDI rendendo IPCA mais 7, eu vou ficar tomando risco de mercado se eu vou ter um carrego igual ou muito parecido com um título longo ou um título intermediário hoje? Então, assim, ter um pouco de pós-fixado na carteira é importante, a gente tem que ter. Acho que num horizonte de 12 a 24 meses o CDI vai outperformar o IPCA, como ele de fato vem performando nos últimos anos.
né? Não é em janelas longuíssimas o IPCA bate o CDI, mas nos últimos 2, 3 anos a gente tem visto o CDI ser o queridinho, né? Acho que mesmo o IMAB curto, né, os títulos de inflação curtos, renderam 60% do CDI no ano passado. Foi um bom rendimento? Foi. É difícil ganhar do gigante ali rendendo super alto, mas o longo performou muito mal. E por outro lado, eu também posso comprar inflação curta e intermediária, porque os títulos têm uma remuneração mais alta do que os muito longos, e eu consigo, claro, se a inflação ficar muito acima de 6, eu consigo ter ali uma rentabilidade que acompanha ali aquele juro real embutido, né? Se eu comprei um papel de 3 anos atrelado à inflação, 4 anos atrelado à inflação, que me paga IPCA mais 8, ou se a taxa de juros subir além do esperado, ou se a inflação subir além desses 6% que o mercado vem projetando, eu consigo defender minha rentabilidade travando o juro real. Só que se eu estou num título curto atrelado à inflação, eu fico menos sensível ao efeito da marcação ao mercado e mais, de fato, à precificação daquele título carrego, né? Então, assim, hoje a nossa cabeça na SWM está mais conservadora, está muito difícil de fazer uma leitura de cenário macro, dado que a gente se aproxima de ano eleitoral. A gente tem visto nas próprias agendas, né, de governo, enfim, popularidade do governo caindo, isso tem mudado bastante o cenário, mas hoje a gente não tem um grande incentivo para ficar ultra longo. Quando a gente estiver mais confortável com o macro, claro, talvez as taxas não estejam mais IPCA mais 7 alto, talvez IPCA mais 7, talvez a gente possa comprar um pouco de título mais longo, mas hoje a gente tem seguido aí com uma cabeça mais conservadora para alocar. É claro que não significa que eu tenho que comprar todos os títulos curtos ou pós-fixados. Eu posso ter um pouco de longo, eu posso manter uma carteira com prazo médio mais curto, mas eu posso ter lá um tesouro que vence em 2060 ou 2055 como parte da minha carteira, mas o ideal hoje, ao nosso ver, é manter uma duration ali um pouquinho mais curta. Algum vencimento mais específico de tesouro você vê uma oportunidade hoje? A gente tem olhado muito os vencimentos em 28 até 30, a gente tem visto muito valor, né? A gente tem procurado papéis ali com uma duration, um prazo médio de vencimento de 4 anos, o que coincide ali com a NTNB 2028 até 2030. Legal. Então, aqueles papéis mais longos que vêm mostrando um desempenho negativo, esses vocês não veem com bons olhos, né? Realmente... A gente tem evitado, né? Assim, claro, não é que... Você não pode ser bala de prata, não vou alongar todos os meus ovos numa cesta só, não vou comprar só 2030, eu posso comprar títulos com vários prazos, né? É claro que a gente hoje tem evitado um pouco os longos, mas dá para ter um pouco de título longo na carteira. Claro que você também consegue se travar numa taxa melhor, e se as taxas caírem, você tem um efeito positivo de marcação ao mercado. É uma estratégia diferente de ter um título curto hoje. Sim. A nossa aposta é que a economia não vai performar tão bem a ponto do mercado exigir juros menores para o Brasil no horizonte de 6 meses. Então, por isso que a gente tem adotado essa política mais cautelosa. Então, assim, a gente tem evitado um pouco títulos longos, mas, de fato, né, acho que tem nesse nível de taxa chama muito atenção, né, especialmente com esses títulos alternativos aí que o governo lançou, comprar uma NTNB principal ou comprar um renda mais, né, que são coisas um pouco diferentes. Sim. E pré-fixados vocês não gostam? Olha, a gente gosta de pré, sempre de forma mais tática na carteira do investidor, né, porque o pré ele basicamente tira uma foto do mercado hoje. E essa foto ela pode ficar melhor ou pode ficar pior. Então, para o investidor iniciante que está começando a entender a marcação ao mercado, o título pré ele é o mais sensível ao efeito da marcação ao mercado, porque ele é 100% pré. Quanto mais pré, mais sensível. A inflação ele tem um componente pré e ele tem um componente pós, que é o IPCA mais alguma coisa. Então, existem momentos que faz sentido comprar títulos pré-fixados, especialmente quando a gente tem mais prêmio na curva, né, quando o mercado começa a precificar uma Selic absurda, que não conversa com o cenário macro que o investidor ou que algum especialista que o investidor consulta está precificando, mas hoje a gente tem uma visão, pontualmente pode fazer sentido pré, mas a gente tem que pegar momentos muito específicos e de certa forma alocar em pré de forma mais tática e não tão estratégica. Em geral a gente raramente olha mais do que 15% de alocação em pré-fixados na carteira do investidor. Né? Claro que com pré nesse nível é difícil falar em Selic alta por tanto tempo, então assim, você pode errar, né? O Selic pode ficar mais alto, você se travou num pré, mas uma coisa é você se travar 90% do CDI, né?
digamos que a Selic vai subir muito mais do que o mercado espera. E outra coisa é você travar num pré ruim, como aconteceu lá atrás, né? Que a Selic estava 2, se travou a 8, a Selic foi para 14, 15, e você está com aquele abacaxi na carteira machucando. Então, a gente tende a olhar o pré de forma mais tática, principalmente para o investidor que está dando ali seus primeiros passos nesse mundo de títulos públicos, títulos de renda fixa. Legal. Bom, acho que a gente pode passar para a segunda parte do nosso programa, que é a parte dos touros e ursos. Acho que foi uma aula aqui, né, sobre títulos públicos, Tesouro Direto e o que está afetando esses títulos hoje. Mas antes de a gente passar para o segundo bloco, eu queria só lembrar a todos os que estão nos acompanhando que o nosso programa Touros e Ursos está disponível no canal de YouTube do Seu Dinheiro e também nas principais plataformas de áudio, como o Spotify e o Apple Podcasts. Lembrando que no YouTube você pode também seguir a gente, curtir o vídeo, compartilhar com aquelas pessoas que você acha que vão gostar desse tipo de conteúdo e, é claro, se inscrever no canal e marcar lá no sininho para receber as notificações sempre que a gente tiver novos conteúdos. Bom, passar agora aqui para o nosso bloco dos touros e ursos. Para quem está chegando agora e ainda não sabe, né, os touros são os destaques positivos dos últimos dias, da última semana, enfim, do momento que estamos vivendo. Tem sido um pouco difíceis, né, Ricardinho? Anda difícil achar touro por aí. A mas caça aos touros está complicada. Foi complicado. Eu fui tentar procurar touro na bolsa, nenhum se sustentou. Tá um pouco difícil realmente. A gente está num momento que não está na temporada de touros, vamos dizer assim. E temos também os ursos, esses a gente encontra mais espécimes aí no mercado, que são os destaques negativos aí, quem anda em baixa, né? A cotação em baixa aí no mercado. E a gente geralmente, Odilon, começa aqui com o nosso convidado, né? Então, a gente começa pelos ursos, para terminar num tom mais otimista o programa, né? Então, a gente começa pelos ursos e a gente começa pelo convidado. E eu queria começar, então, te perguntando qual é o seu urso dessa semana, ou dos últimos dias, desse momento? Olha, eu diria que o urso está sendo o mercado de crédito privado dentro do universo de renda fixa, né? Eu diria que o mercado tem sofrido, né? Não só o fundamento de crédito das empresas, né, com despesas financeiras maiores e o que exige uma cautela maior dos investidores, mas também a questão da precificação dos ativos de renda fixa, né? A gente viu não só as taxas dos títulos públicos abrirem, mas a gente também viu os prêmios de crédito de alguns ativos de renda fixa também abrirem. Então, além do o que o título público abriu, né, por conta do cenário macro mais desafiador, a gente começou a ver alguns ativos de crédito também terem seus prêmios abrindo por conta de fundamento, né? Então, eu acho que para o investidor, né, nesse cenário de juros altos, é super bom você achar boas taxas, né, o IPCA mais 7, o IPCA mais 8, mas para o devedor também não é tão bom você achar boas taxas, né? Boa para quem? Para quem investe ou para quem toma dinheiro emprestado. Então eu acho que a gente tem que acompanhar muito de perto o mercado de crédito. Ele pode gerar oportunidades para os investidores, mas para quem fez alocações lá atrás e não está acompanhando de perto os emissores, ou está marcado na curva, ou não está, enfim, está naquele confortinho da marcação a mercado que não... Você vê no título público, mas no título privado também tem a mesma dinâmica, mas você não vê. É muito importante você ter esse acompanhamento. E assim, com juros altos, enfim, menos dinamismo macroeconômico, inflação mais alta, a gente tende a ver aí alguns emissores, assim como a gente viu em 2023 e mesmo em 2024, a gente tende a ver ali uma continuidade de desafios ali para alguns emissores. Então acho que eu diria que crédito, principalmente esse meio para baixo da pirâmide, né, as empresas de segunda linha, terceira linha, são nomes que a gente tem que acompanhar muito de perto, e eu acho que isso vai ser algo que vai estar em voga ao longo dos próximos meses. Legal. Ricardinho, seu urso da semana. Bom, é aquela coisa, né? No mercado, o urso do passado pode virar o touro no futuro, e o touro de ontem pode ser o urso de hoje. Isso para dizer que o meu candidato ao urso da semana é a BRF. No ano passado, as ações da BRF acumularam a segunda maior alta do Ibovespa, elas subiram 80%, mais de 80% no ano, e ela foi uma das nossas candidatas a touro do ano em 2024. Então a folhinha virou,
as ações do frigorífico já acumulam queda de mais de 20% em 2025. Só na semana passada foi uma queda de mais de 6% da BRF. Ela tem enfrentado pressão de alta de custos, principalmente de milho. A depreciação do real também castigou bastante a BRF no início do ano. E agora, uma potencial recuperação pode vir desse tarifaço do Trump, que pode ajudar o frigorífico a suprir a demanda de países que hoje importam frango para os Estados Unidos e, eventualmente, precisem mudar de fornecedor, né? Mas, ainda assim, hoje, para o urso dessa semana, o meu candidato é BRF. Inclusive, no Seu Dinheiro, a gente tem uma reportagem, né, essa semana, justamente falando sobre, né, o que aconteceu com a BRF. Então, recomendo aí que todos os interessados na tese dessa empresa, que foi a segunda maior alta do Ibovespa no ano passado, acessem seudinheiro.com para dar uma olhada lá na reportagem da Micaela Santos. Bom, agora é a sua vez. Agora é a minha vez. Meu urso da semana, né, dos últimos dias, eu escolhi algo que a gente até mencionou, né? O Odilon até mencionou aqui no programa, que é a popularidade do presidente Lula, né? Saíram algumas pesquisas voltadas à avaliação do governo e até cenário pré-eleitoral nesses últimos dias, e chamou muita atenção a pesquisa Datafolha, divulgada no final da semana passada, que mostrou que a aprovação do Lula atingiu o menor nível registrado dos seus 3 mandatos, né? Ela caiu de 35% em dezembro para 24% agora, o nível de aprovação. Então, mostra que realmente a popularidade do presidente está bastante baixa, né? A pesquisa também mostrou que o Lula perdeu apoio entre aqueles eleitores que são justamente a sua base, né? Como as pessoas de mais baixa renda, mulheres e nordestinos. Então, perdeu ali um pouco da popularidade justamente nesses setores da sociedade brasileira que fazem parte aí da sua base eleitoral. E a gente teve também, no fim de semana, uma pesquisa do IPEC, né, o antigo IBOP, que mostrou que 62% dos brasileiros acreditam que o Lula não deveria se candidatar à reeleição no ano que vem, em 2026, em relação a um índice de 58% na pesquisa anterior de setembro, ou seja, um percentual maior, né, de pessoas que acreditam que o Lula não deveria se candidatar a um 4º mandato. E o principal motivo, né, na pesquisa espontânea que o IPEC fez, o principal motivo citado pelas pessoas, né, 36% citaram que era insatisfação com o governo, o motivo de acreditarem que o presidente não deveria se candidatar novamente. 20%, que foi o segundo motivo mais alegado, né, 20% alegaram que seria porque o Lula é corrupto, enfim, acham o presidente desonesto. E o terceiro motivo, mencionado por 17%, foi justamente a idade avançada do presidente, que foi um tema, né, que recentemente começou a surgir e a ser discutido na cena política, de que talvez Lula esteja idoso demais para concorrer a um 4º mandato, né? Isso foi uma insegurança aí que começou a surgir recentemente e aparece aqui como o terceiro motivo mencionado entre aqueles que acreditam que o Lula não deveria se candidatar em 2026. Uma analogia muito grande ao Biden, né? Exatamente, né? Então, estão comparando muito o Lula ao Biden nesse sentido, e dado que o Ibope do Lula está literalmente em baixa, né? Ele é o meu urso aí, a popularidade dele é o meu urso da semana. Eu acho importante a gente também salientar que os touros e ursos, eles não são exatamente uma opinião nossa sobre a pessoa. Exato. Ou sobre o ativo, mas é o momento em que eles passam hoje e, nesse caso... a sensação, né, do público, dos eleitores, do mercado, a depender do que nós estamos falando, né? É aquela expressão, né? O Ibope está em alta, o Ibope está em baixa. Pois é por aí mesmo. Queria agora terminar o programa falando de coisa boa, né? Então vamos falar dos touros, perdão. Odilon, seu touro da semana. Olha, acho que meu touro da semana é o próprio mercado de crédito, né? Meu urso e meu touro. Eu acho que quando a gente começou a ver esse fluxo de resgates dos fundos de crédito que nós observamos agora em dezembro, e isso se refletiu muito nas cotas também
em janeiro e tende a reverberar no curtíssimo prazo, né, a gente viu a taxa de vários ativos abrir, né, as taxas dos ativos com risco um pouquinho maior abriram bastante, e a gente viu um ajuste muito positivo nas taxas dos títulos mais óbvios. A gente tem uma série de empresas, né, como a gente faz analogia com ações, que ficaram muito descontadas sob a ótica de renda fixa, né? Então, não estou defendendo nomes específicos, mas não é todo dia que a gente vê uma Movida pagando CDI mais 6, uma DASA pagando CDI mais 7, uma Oncoclínicas pagando CDI mais 9, CSN pagando CDI mais 4, para horizontes muito curtos. E aí a pergunta que eu faço é, será que no meio de tantos nomes mais descontados, e claro que não vivem uma conjuntura macroeconômica tão trivial, né? A própria BRF teve uma abertura depois de um fechamento de taxa, será que dentre esses nomes que os investidores panicaram, não tem nenhuma barganha, né? Então acho que, claro, o objeto de estudo é sempre o mesmo, né? A própria empresa, mas a forma de olhar do credor ela é muito diferente do acionista. Então se a empresa ficou ruim, mas ela não está tão ruim a ponto de defaultar naquele horizonte daquele título, será que um CDI mais 5 não começa a fazer sentido? Então acho que no ano passado ninguém estava reclamando, né? Tava tudo CDI mais 1 com os spreads apertando e a cota ali para trás rendendo muito bem. Agora que a gente tem nomes com taxas realmente muito boas e talvez com um pouquinho mais de risco, mas muito mais retorno, será que não faz sentido tomar um pouco mais daquele risco? Então eu acho que assim, minha visão, tá, sem citar single names, é que a gente começa a ter barganhas na renda fixa. E a gente vai começar a ter fundos performando muito bem e fundos performando muito mal de crédito. E é muito legal ver isso, porque assim como no mercado de ações a gente tem gestores de ações que performam muito bem e gestores de ações que performam muito mal, a gente vai conseguir diferenciar performance de gestores em função de conjuntura. E eu acho que vale a pena os investidores também, claro, fiquem mais assustados com o mercado de crédito, né? Fazendo alusão aqui ao nosso touro, o nosso urso, né? Mas fiquem atentos a barganhas que tenham surgido, né? Porque a gente tem títulos que, ao meu ver, estão muito baratos, né? Legal. Acho que eu vou passar na sua frente, Ricardinho, Tudo porque bem. o que eu vou falar tem um pouco a ver com isso, né? Eu escolhi como meu touro da semana, muito em função de uma matéria que a gente publicou também no Seu Dinheiro nos últimos dias, eu escolhi como touro os FIINFRAs, porque a Empíricos fez um levantamento, né? A gente tem hoje 30 FIINFRAs negociados na Bolsa Brasileira. Os FIINFRAs são o quê? São os fundos de infraestrutura, são fundos que investem em ativos de renda fixa voltados para o financiamento de projetos de infraestrutura, empresas que atuam no setor de infraestrutura, e eles têm cotas negociadas em bolsa, né, os FIINFRAs no caso, e eles são isentos de imposto de renda para a pessoa física, tanto os rendimentos distribuídos quanto o ganho de capital que tiver nas cotas. A gente tem hoje 30 FIINFRAs na bolsa, e esse levantamento da Empíricos levou em conta 21 deles e verificou que 19 desses 21 FIINFRAs analisados vêm sendo negociados abaixo do seu valor patrimonial, ou seja, eles vêm sendo negociados com um grande desconto, né, na bolsa. Assim, não tem só ativos de crédito específicos com desconto, nem só ações com desconto, tem também fundos com desconto na Bolsa Brasileira. E o desconto médio apontado pelo levantamento era de 14,5%, e o maior desconto era de 43%. Né? Isso aumenta o dividend yield, né? O retorno de dividendos. Né? Quando o preço cai, a distribuição se mantendo mais ou menos no mesmo patamar, a gente tem um retorno de dividendos mais alto, né? Que na média dos últimos 12 meses, segundo o levantamento, foi de 13,4%. Então, assim, a gente viu aí os FIINFRAs, eles também sofreram, né, muito efeito da marcação a mercado aí por conta do aumento do risco fiscal, por causa da piora, né, das expectativas do mercado ali em dezembro, né, mas não necessariamente por causa de uma piora dos títulos das carteiras. Então, a própria Empíricos tem ali algumas indicações de FIINFRAs, dizendo, olha, a cota está abaixo do valor patrimonial, eles estão com desconto na bolsa, mas não teve, na verdade, uma piora nos ativos, né? Então, a gente indica para compra. Então, nesse sentido, como a gente tem aí as barganhas, os nomes interessantes aí também nesse mercado de FIINFRAs, por isso que eu escolhi aí essa categoria aí de fundos como meu touro da semana.
E aí queria terminar com você, Ricardinho. Então, Quem você escolheu aí como seu touro? vamos lá. O meu candidato a touro da semana, ele reluz e é ouro, né? O metal ele vem renovando máximas históricas sucessivamente, já faz alguns meses. Na semana passada ele passou de $2.900 a onça. Em português, o grama do ouro custa mais de R$500. Consequentemente, o preço do quilo do ouro passa de R$500 mil. Parece até um pouco contraditório. O nosso colunista Ivan Santana, na semana passada, ele publicou uma coluna e ele fala do o catecismo das cotações, reza que o ouro gosta de dólar fraco e taxas de juro baixas, né? E é justamente o contrário do que está acontecendo agora. O dólar segue firme e forte, as taxas estão altas mesmo nas economias mais desenvolvidas, e a resposta para isso, para esses sucessivos recordes, parece estar no tamanho do mercado de ouro, que é muito menor que o de dólar e de taxas, né? E diante disso, qualquer grande comprador acaba mantendo o preço do ouro alto por um tempo prolongado. E a gente precisa lembrar que, de um bom tempo para cá, os bancos centrais têm, principalmente por causa de risco geopolítico, intensificado a compra de ouro, né? Então, assim, não vai ser de espantar também se o ouro voltar a ser considerado touro, candidato a touro, no futuro muito próximo. Basta lembrar que o ouro já foi touro aqui no programa algumas vezes ao longo do ano passado, justamente por causa desse movimento, Verdade. né? Que ele vem se prolongando já há algum tempo. Então, está sendo novamente touro essa semana. Bom, acho que podemos encerrar por aqui. Queria agradecer muito aqui a presença dos nossos convidados. Muito obrigada aí, Ricardinho, por mais uma vez aqui me dar essa força na ausência do Vini. Eu que agradeço. E muito obrigado, Odilon Costa, pela sua presença, pela aula aí sobre títulos públicos e Tesouro Direto. Fico muito grato pelo convite e espero voltar mais vezes. Tá ótimo. Muito obrigada aí a todos os que nos acompanharam. Um abraço e até a próxima.